Vou trazer para você uma técnica de pele resistente com produtos bem baratinhos para que você possa aplicar nos seus atendimentos. Vamos começar então a nossa pele resistente. A minha modelo tem uma pele de tonalidade clara com um subtom um pouco mais quente amarelado. Então eu vou escolher bases que tenham uma cobertura média para conseguir tapar algumas imperfeições e essas partes mais rosadinhas. Porém, não tem necessidade de eu fazer uma super cobertura, porque são pontos fáceis de corrigir. Se ela tivesse manchas, melasma, marcas de acne muito pesadas, eu precisaria fazer essas correções pontuais antes de fazer a cobertura de base, que não é esse caso. Então, para que a gente tenha uma pele bem resistente, a preparação dessa pele antes de receber a maquiagem é fundamental que seja feita com um passo a passo correto e com alguns produtos específicos. Primeira coisa, para uma pele resistente, vamos utilizar um tônico que controla melhor a oleosidade dessa pele. Vamos iniciar retirando os resíduos de sujeira da pele dela, utilizando uma loção tônica que controla a oleosidade. Vou utilizar essa aqui da Payot. Nunca comece a maquiagem com a pele suja, então sempre higienize muito bem para tirar todo o resíduo de sujeira e qualquer resquício de oleosidade que tiver na pele. O segundo passo é a hidratação. Esse produto é um produto baratinho que vai fazer muita diferença na durabilidade da sua maquiagem. Hidratar é fundamental para que a pele receba melhor a textura da maquiagem. Porém, esse hidratante é um sérum mate que vai ajudar a matificar a pele dela. Isso vai fazer com que a oleosidade não atrapalhe na durabilidade da maquiagem. Outro produto muito importante para aumentar a durabilidade da sua maquiagem é utilizar o poder das blindagens. Essa aqui é a blindagem da Catherine Hill, da linha Angel Wings com a Prilessa. Vou utilizar esse sérum líquido, aplicando ele em todo o rosto, mas pouquinho produto. Um pouquinho. Aplico com as mãos mesmo, uma gotinha em cada terço do rosto. Vou iniciar agora a cobertura da pele dela. Primeiro, vou utilizar esse corretivo de camuflagem bem baratinho da Maquia na cor Ivory. Vou utilizar apenas pontualmente nas regiões onde ela tem mais marcas de espinha. Como essa região da acne não está tão avermelhada, não tem necessidade de criarmos uma super camuflagem utilizando produtos esverdeados. Apenas um corretivo com um pouquinho de cobertura já vai dar o efeito que precisamos. Com a ajuda de uma esponjinha, eu vou delicadamente dando batidinhas, assentando a cobertura desse produto, sem remover totalmente ele. E perceba que eu utilizei uma camuflagem mais próximo à tonalidade da pele dela, nem tão mais clara, nem mais escura. Perceba como a marca já dá uma boa disfarçada. Agora, vou utilizar a base de uma cobertura média e vou misturar duas bases brasileiras e mais em conta que vocês podem confiar para utilizar nos atendimentos, que a durabilidade vai ficar perfeita. Vou utilizar a mistura dessas duas bases, a base No Filter da Love com a base da Boca Rosa. Vou fazer a cobertura da base apenas com uma esponjinha levemente umedecida, para ficar bem fofinha. Vou começar aplicando mais próximo ao centro do rosto, então estou utilizando uma base onde a tonalidade dela está mais clara e o subtom dela está em harmonia com a cor do colo. Então vou aplicando sempre com batidinhas. A forma como depositamos todos os produtos faz 100% de diferença para conseguirmos durabilidade. Olha para cima. Então, para fazer uma pele resistente, você precisa
cuidar muito a forma como você está depositando. Então, para criar a cobertura da base, sempre dê batidinhas, ó. Eu gosto muito de fazer a cobertura todo um lado do rosto para depois fazer do outro. Assim eu consigo deixar a pele com uma cor bem uniforme. Agora eu vou criar toda a parte de iluminação e cobertura de olheiras para o rosto dela. Vou utilizar esse corretivo, que nada mais é do que uma camuflagem líquida. Ele não é 100% líquido e também não tem uma textura tão pesada como uma camuflagem. Ele é um meio termo. Assim, eu não preciso ficar perdendo tempo utilizando uma camuflagem para depois ir com um corretivo líquido. Eu acabo aplicando apenas esse produto e já consigo cobertura e iluminação. Não precisa aplicar muito produto, tá? Porque como ele tem uma textura que dá uma cobertura, no momento que eu for selar este produto, eu já vou arrastar ele para uma região maior. Então, se você já aplicar o corretivo de iluminação numa região muito grande, pode ser que você tenha que iluminar uma área desnecessária. Ou até mesmo tirar o produto da esponja jogando o produto fora. Então é melhor que você utilize menos produto e vá acrescentando conforme tiver necessidade. Apliquei abaixo dos olhos. Vou utilizar agora uma esponjinha mais seca para fazer a selagem desse produto. A mesma forma de aplicação da base, apenas com batidinhas mais firmezinhas, você vai conseguindo a cobertura e vai levar, ó, somente a sobrinha para fora dessa região aqui abaixo dos olhos. Então, na área de olheira, você vai aplicar a quantidade maior, levar um pouquinho para a lateral do nariz e descer aqui para o zigomático, somente com a sobrinha de produto. Olha como dá um efeito bem iluminado. Também trabalhando com um corretivo com o subtom da pele dela. Claro, mais claro que a pele, para conseguir área de iluminação, porém também mais amareladinho. Agora, levando em consideração que o terço superior e o terço inferior é um pouquinho maior que o centro, não vamos iluminar a ponta do queixo. Vou trazer um pouquinho somente de iluminação aqui abaixo do lábio. Vou iluminar um pouquinho o topo do nariz e vou trazer essa iluminação somente aqui para o início da testa, sem subir demais. Que a ideia é trazer a iluminação maior no centro, para que a gente consiga uma proporção mais parecida entre os terços. Agora, vamos fazer o contorno da pele. Vamos escurecer as áreas necessárias que precisam de profundidade. Como o rosto da Liz, ele é um rosto um pouquinho mais fino e ela tem o terço superior e inferior um pouquinho maior, se eu trabalhar contornos muito inclinados para baixo, eu vou afinar ainda mais esse rosto. Eu vou puxar ainda mais o terço inferior para frente e essa não é a ideia.
A ideia aqui é trazer um pouquinho de profundidade sem cair com o rosto dela. Então eu vou precisar criar o ângulo desse contorno um pouquinho mais acima e não em direção ao queixo, tá bem? Vou utilizar esse produto aqui, que é um contorno em pó, da Bruna Tavares, na cor Brown Sugar, que é uma tonalidade média, nem tão clara, nem tão escura, e nem tão quente, nem tão fria. Ele tem um tom mais neutro. Se eu utilizasse um contorno em pó em cima de uma pele selada, esse produto não ia ter a mesma fixação e durabilidade. Então, o segredo para uma pele resistente, para atendimento, que seja uma coisa prática e que me ofereça durabilidade, é usar o contorno em pó em cima da pele úmida. Assim eu vou conseguir grudar esse produto na textura úmida da pele e praticamente ele vai se tornar um produto cremoso. Para aplicar o contorno, eu vou utilizar um pincel mais diagonal, também que seja um pincel com formato de cerda, que vai encaixar aqui na região que eu quero trabalhar o meu contorno. Então não pode ser um pincel nem tão grande, nem tão pequeno, para a gente não criar uma marca indesejada. Vou pegar pouco produto no pincel, sempre tirar excessos, e vou começar criando esse contorno sempre com batidinhas, de trás para frente. Aqui. Vou depositando, aplicando ele como se eu fosse grudar este produto na pele úmida. Sempre com batidinhas, assim eu já consigo criar o contorno com as bordas esfumadas. Vou trazer um pouquinho desse produto para as laterais e vou subir lá em cima no topo do cabelo. Aqui. Só que trazendo ele sem formar uma linha, eu vou descer um pouquinho esse esfumado, criando uma sombra, como se eu estivesse trabalhando uma textura mais intensa e eu fosse suavizando ela para o centro do rosto. Depois do contorno feito, vamos aplicar o blush. Para a tonalidade de pele dela, vou usar um blush com um fundo mais rosado, levemente mais coralzinho, e vou aplicar esse produto também em cima da pele úmida, para que a gente consiga a mesma durabilidade do contorno. Vou aplicar o blush também com batidinhas, bem na região da maçã do rosto. Aplique pouco produto por vez para você não ter um efeito indesejado. Vou trazer um pouquinho para as têmporas, juntando aqui com a parte do contorno. Quanto mais para o centro você levar esse blush, mais rubor você vai dar para esse rosto. Então eu gosto bastante de trazer o blush um pouquinho também para o topo do nariz, tá? Assim eu consigo trazer esse rubor para todo o rosto, não fica algo só centralizado aqui na maçã do rosto. Acho que fica um efeito mais natural para a maquiagem. Depois de aplicar o blush, você vai voltar com a esponja da base e vai dar pequenas prensadinhas nesse produto, nas bordinhas do contorno. Assim conseguimos compactar melhor a textura do blush, do pó de contorno, e isso também faz com que essa durabilidade fique maior. Próximo passo será a aplicação do iluminador. Para criarmos um tom neutro, vou utilizar duas tonalidades de iluminador, uma um pouco mais dourada e uma um pouquinho mais rosada. Estou utilizando esses produtos da Super Gloss, que são iluminadores bem em conta e que têm um efeito maravilhoso.
pincel pequeno, vou aplicar a iluminação bem no ponto alto do zigomático, para que a gente consiga uma maior intensidade desse produto. Você deve aplicar dando batidinhas, esfumando apenas as bordinhas do iluminador. Cuidado para não descer demais para a área das maçãs do rosto. Nunca comece aplicando aqui, sempre do ponto mais alto e vai esfumando as bordinhas. Pode trazer para as têmporas, levar um pouquinho lá para o ponto alto das sobrancelhas. Assim, conseguimos um efeito de glow mais distribuído, onde a sensação é que a pele traz essa iluminação de dentro para fora. Não vou iluminar a ponta do queixo, senão eu vou dar uma sensação de um queixo mais projetado. Apenas aqui abaixo dos lábios. Vou trazer uma iluminação mais pontual aqui no centro dos olhos, já que ela tem as sobrancelhas bem próximas. Eu gosto de criar essa iluminação para trazer um pouquinho mais de amplitude para essa região. Topinho do nariz. Com um pouquinho do iluminador na pontinha do dedo, vou dar uma batidinha bem aqui no meio. Esse efeito já traz um pouquinho mais de afinação para o nariz. Com um pincel maior, vou dando pequenas batidinhas para prensar bem a textura desse produto na pele e tirar qualquer resquício de pó que tenha ficado sobrando. Agora chegou a hora de uma etapa muito importante para a durabilidade dessa maquiagem. Depois de aplicar todos os produtos de cobertura com a pele úmida, vou fazer a selagem dessa pele. Para isso, você vai precisar de um pó translúcido. Estou utilizando esse pó da Catherine Hill, que é o rosado, que é um subtom neutro que vai deixar a pele dela com um aspecto bem natural. E vou utilizar uma esponjinha bem fofinha. Vou começar selando os centros do rosto. Olha para cima. Não pode utilizar muito produto e você vai aplicar este pó, pouca quantidade por vez, sempre pressionando o pozinho na pele. Quando terminar o pó, você vai pegar um pouquinho mais. Principalmente abaixo dos olhos, onde as linhas acumulam mais fácil. Trazendo para a lateral do nariz. E vamos fazer então toda a selagem dessa pele, inclusive em cima das partes de contorno, blush e iluminação. Depois de selar toda a pele com o pó translúcido, vou utilizar um pó compacto. Vou utilizar esse pó, que é um pó baratinho da Catherine Hill também. Vou usar um tom mais próximo ao tom da pele dela, para que a gente consiga tirar o excesso desse translúcido e já trazer uma textura um pouquinho mais aveludada para a pele. O segredo aqui é não exagerar na quantidade, é só um pouquinho. Você vai utilizar um pincel bem fofo e vai aplicar, dando batidinhas nessa pele, já tirando o excesso de pó que tenha ficado. Depois de fazer a selagem, você vai voltar com os produtos de contorno, blush e iluminação. Virou?